Deus não tem nenhum tipo de relação com o ser ingrato. O ser ingrato, ele evidencia a sua ingratidão com aquilo que é o ingresso para, ou descaminho para não entrar na terra prometida. Uma jornada de 40 dias pode durar 40 anos, em virtude de uma prática. Diga comigo, murmuração. Então, a murmuração é a evidência mais contundente de um ser ingrato. A murmuração, ela libera. Hoje eu estava vendo um vídeo de um cara genial, esqueci o nome dele. Ele coloca o filho dele para gravar uns vídeos. Eu não sei se você já viu esse vídeo no Instagram. Eu ia repartir esse vídeo e eu acabei esquecendo. E ele estava falando sobre o que a murmuração libera no sentido da neurociência. Então, todas as vezes que você não entende uma estação, consequentemente você tende a ser ingrato àquele momento vivido, porque você começa a fazer. O ingrato é aquele que faz conta do que está faltando. Ele nunca celebra o que tem na mesa. Ele faz conta do que está faltando na mesa. Ele não celebra o que está posto à mesa. Então é interessante quando a gente para celebrar e quando a gente percebe o mandamento de Deus e como a Bíblia é regada de festas. Então olha para quem está do seu lado e fala: a gente precisa celebrar. Mas é celebrar mesmo, de verdade. Não é celebrar o que está faltando, não, é celebrar o que Deus fez até agora. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus, mesmo sendo todo-poderoso, Deus é todo-poderoso. Deus pode tudo, mas Deus não pode tudo. Ele é todo-poderoso, Ele pode tudo, mas não pode tudo. Deus não pode, por exemplo, fazer que uma coisa que já aconteceu deixe de ter acontecido. Por quê? Porque Deus não pode o incoerente. Deus não pode o incoerente. Ele pode tudo, mas não pode. Ele cria uma nova história para você, mas Ele não apaga. Perdão não é amnésia. Ele não faz mais menção, mas aquilo continua sendo parte da sua biografia, o que já aconteceu. Então Deus pode tudo, mas Deus não pode tudo. E até esse Deus que pode tudo não pode relacionar com quem não tem fé para o futuro e com quem não tem gratidão a partir daquilo que já aconteceu até aqui. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, que a nossa vida seja regada com essas duas coisas, em nome de Jesus. Gratidão e fé para viver coisas novas. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu queria meu notebook. Eu venho de uma demanda bem grande e de uma gripe que eu acho que passou por São Paulo também, não passou? Irmão, as gripes estão ficando mais brabas do que antes, né? Sabe por que mulher tem parto normal? Sabe? Para saber como é que um homem se sente quando ele fica gripado. A mulher não fica brava comigo aí não. Glória a Deus. Mas a gripe no homem ela é mais forte, é ou não é, Almarada? É ou não é? Ela chega com mais força. Porque muito é dado, muito é cobrado. A gripe derruba a gente. A gripe deixa a gente de cama. A mulher continua fazendo a mesma coisa, escovando o dente e danando com o filho ao mesmo tempo. Glória a Deus. Eu queria ler um texto que é uma das poucas profecias bíblicas que tem uma peculiaridade muito interessante. Ezequiel 37 é um texto muito conhecido. Mas ele é um texto peculiar em que sentido? Preste atenção antes de você ler. Porque em todos os momentos, em todas as ocasiões que Deus ordena ao profeta que profetize, Deus só dá a direção para que ele abra a boca e profetize. A profecia, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então o profeta libera, a partir da sua impressão, a partir dessa sujeição do seu próprio espírito, o profeta profetiza. Mas em Ezequiel 37 é diferente, Viviane. Por quê? Porque Deus diz para o profeta o que ele vai profetizar. Deus tinha um interesse, montar um exército. E no interesse de Deus, Deus disse: olha, eu vou dizer o que você vai profetizar. Então por que o próprio Deus já não faz?
a gente vai entender isso. Isso é maravilhoso. Ezequiel 37, a gente consegue? A gente vai meditar nisso de forma expositiva, então pode deixar o texto ali na tela, se for possível. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Ele vem para cá ou eu leio aqui mesmo? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte. Eles estavam completamente secos. A gente vai ler até o 10. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: o Senhor soberano, só tu sabes. Lê comigo, 1, 2, 3. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouve-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, eu gosto da palavra tendões, eu uso a versão Ara, músculos e carne se foram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos. Anunciai-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano: ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Espírito Santo, nós pedimos o teu favor, a tua graça, a sensibilidade do Senhor sobre nós. Que a graça do Senhor esteja aqui, que nada, absolutamente nada nos distraia, que a gente possa estar aqui concentrado, devoto, voltado, reverente à sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, é interessante essa dinâmica, né? O próprio Deus ordena ao profeta o que ele vai profetizar, e essa profecia tem essa peculiaridade. O fato é, o povo de Israel estava vivendo o exílio babilônico, e eles viviam num bairro, numa região, numa espécie de subúrbio babilônico. Haviam ali cerca de 10 mil habitantes de Israel, 10 mil israelitas. E eles estavam vivendo aquilo que era uma ilusão absurda. Você vai ler o Salmo e você vai ver o estado espiritual desse povo. Eles penduraram as harpas. Eu esqueci especificamente o número do Salmo. Acho que é 138. Penduravam as harpas aos salgueiros da entrada das margens do rio da Babilônia. E eles disseram: aqueles que nos levaram cativo pediam um cântico de Sião, um cântico alegre. E eles diziam: como nós podemos cantar em terra estranha, que resseque a minha mão, que a minha língua colhe no céu da boca, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Então esse povo vivia num lugar que não era o deles, submisso a uma cultura que não era deles, aprisionado a um ativismo, a uma consciência completamente outra, completamente oposta daquilo que Deus planejava para eles. Então uma realidade muito diferente da nossa, muito diferente da maneira como a gente vive. Mas eles estavam lá com um anseio que Deus fizesse algo sobrenatural no meio deles. Então o profeta vai até eles e ele percebe a realidade, e aquilo era um tipo da realidade em que o povo vivia: ossos secos. A primeira profecia liberada é que cada osso se junte ao seu osso. A gente vai entender aqui ao longo da reflexão que o corpo humano tem cerca de 208 ossos, todos diferentes uns dos outros. Nada é igual, nada é genérico no corpo humano. Eu quero que você fique imaginando 10 mil pessoas, 208 ossos. Imagina a quantidade de ossos correndo para o seu osso. Você imagina um Lego se montando sem gabarito, gigante, a partir da liberação de uma palavra que Deus mandou o profeta liberar. Só que o barulho era insuportável. Por quê? Porque nada era igual, nada era idêntico.
as coisas eram completamente diferentes. Um dos movimentos do Senhor para esse tempo, para Ele montar um exército, é fazer com que os diferentes se encontrem. Se a gente não tiver paciência e disposição de ouvir o barulho dos diferentes se encontrando, a gente não vai ter exército. Se a gente ficar procurando todo mundo igual, cantando igual, falando igual, pensando igual. É interessante, no mundo corporativo existe uma frase que eu gosto muito: quando dois líderes pensam igual, um deles é desnecessário. E é interessante quando a gente percebe as diferenças se encontrando, e como Deus opera e começa esse movimento de montar um exército, fazendo o quê? Fazendo com que os diferentes se encontrem. O primeiro passo, o primeiro aspecto desse exército se montar é barulho, porque os diferentes estão se encontrando. Então eu profetizo que nessa próxima estação de vocês, em nome de Jesus, vocês vivam um barulho insuportável em nome de Jesus. Insuportável. Deus não padroniza para formar um exército, porque Ele harmoniza as antagonias. Ele harmoniza as coisas completamente outras, opostas. O barulho do vale, o som das diferenças, esse é o início de um avivamento, de um processo de restauração, da emancipação de um povo para ser exatamente aquilo que eles nasceram para ser. O Vale de Ossos Secos, como eu disse, ficava em Tel Abib, nessa região distante. Ezequiel 3:15, se você ler depois, você vai ver. E é interessante o seguinte, que presta atenção, Israel, Viviane, Deus não começa um exército a partir de órgãos funcionais. Não tem uma profecia liberada sobre órgãos que funcionam. Por que Ele não profetizou o pulmão? Por que Ele não profetizou os rins? Por que Ele não profetizou o coração? Por que Ele não profetizou o cérebro? Preste atenção, existem 3 aspectos dessa profecia que a gente precisa se atentar, porque é assim que Deus monta exército. Deus não monta exército a partir de funcionalidade. Deus monta exército a partir de 3 coisas. E se o pessoal da LED puder me dar a versão ARA, pode ser? Dá para ser? Dá para trocar a versão? Obrigado. Porque aí está mais próximo daquilo que eu escrevi aqui, eu te agradeço. Então, os órgãos funcionais, antes deles virem, vem a revelação. Antes da funcionalidade vem o encontro de cada osso ao seu osso. A ciência do encontro de cada osso é interessante. No versículo 7, houve um ruído do barulho e os ossos batiam contra ossos. Cada osso ao seu osso. Presta atenção, do ponto de vista anatômico, cada osso tem encaixe único e uma função específica. Não existe nenhum osso no seu corpo que é igual. Nenhum. O corpo humano possui, errei por 206 ossos. E cada um forma uma curvatura e um ponto de articulação único. O fêmur se encaixa no acetábulo, o rádio e a una trabalham juntos em movimentos complementares. A vértebra tem formatos diferentes, conforme a sua posição. Vertical, tórax, lombar. Nada, absolutamente nada no corpo humano é genérico. Nada é dispensado no corpo humano. O mínimo osso, o aparentemente insignificante, ele tem uma função fundamental. Quando ocorre uma fratura, o corpo inicia um processo de cura, chamado ossificação secundária. Primeiro ele forma o calo ósseo, mas eu quero pular isso aqui. Do ponto de vista da biomecânica, a harmonia dos diferentes produz o movimento. Isso aqui é maravilhoso. Nenhuma articulação é formada por ossos idênticos. Nenhuma. O rígido se junta com o flexível. E aí a gente tem um movimento. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é a dinâmica da profecia de Ezequiel? Diga comigo: relacionamento, vínculo e sensibilidade. Essas são as 3 coisas liberadas sobre esse vale de ossos secos. Primeiro, a relação. Os diferentes vão se encontrar. Eu, em nome de Jesus, profetizo que os rígidos vão encontrar os flexíveis. E isso não acontece enquanto você não tem a disposição de lidar com essas diferenças. Eu sou pastor de uma comunidade. E eu sei como é o idealismo de muita gente a respeito da comunidade, a respeito da igreja, a respeito do pastor. A semântica brasileira a respeito da igreja é muito confusa. A maioria das pessoas ainda acham que o pastor é o pasto que ela tem que comer.
O pastor é o cara que vai resolver o seu problema. Quando na verdade o pastor serve para uma coisa só para você não pecar em paz. Ele não vai escolher a cor do seu carro, a música que você vai ouvir, para onde você vai nas suas férias, não. Você só não vai pecar em paz. Ele vai te assombrar com a mensagem de domingo, com o discipulado, com a mensagem que ele gravar no Instagram dele. Ele serve para isso. Não é para resolver seus problemas. Não é para fomentar a ideia de uma teologia preguiçosa. A teologia do milagre é a teologia mais preguiçosa presente na igreja. Por quê? Porque ela chega a ofender a inteligência de Deus. O cara não cuida do dinheiro, não cuida do casamento, não cuida da saúde, vive uma vida dissoluta, come errado, vive errado, faz tudo errado, não prioriza o casamento, não prioriza a família, ele faz tudo errado. Aí quando tudo acaba, sabe o que ele quer? Que alguém resolva o problema dele instantaneamente. Ou ele ora por um milagre. Faz um milagre. Ah, Deus faz milagre? Faz, irmão. Mas Deus é profundamente justo. Ele é bom, você pode plantar o que você quiser, mas Ele é justo. Você vai ter que colher exatamente aquilo que você plantou. E o milagre não é um caminho para te livrar da consequência, do processo. Deus fez milagre na vida do povo de Israel no deserto? Sim ou não? A roupa cresceu, o pão veio do céu, mas ele interrompeu o processo do povo enquanto fazia o milagre. Então Deus vai fazer milagre na sua vida, mas o processo vai continuar sendo processo. Ele não encurta o caminho com milagre. Milagre não serve para isso. Milagre é uma intervenção, uma provisão, uma alteração das coisas, porque Deus é bom. Mas o processo continua sendo processo. Agora, voltando aos ossos, preste atenção, semântica, ideia. Durante muito tempo, a gente foi vítima de uma ideia de que na igreja todo mundo se veste igual, todo mundo canta igual, todo mundo come a mesma coisa, todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo prega do mesmo jeito, todo mundo é igual. E naturalmente, quando isso acontece, a gente se fecha para as relações. E o que a gente procura, o que a gente tenta achar, é uma maneira de trabalhar sem que nenhum barulho aconteça. Não, irmãos, o barulho vai acontecer nessa casa em nome de Jesus. Porque você vai procurar um osso que se encaixa a você. E por mais diferente que ele seja, é só assim que a gente consegue encontrar utilidade. Você não vai encontrar utilidade num ser igual. Você vai encontrar utilidade num diferente. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Cada osso é o seu osso. Descreve o que a ortopedia chama de realinhamento anatômico. Não existe. Muito obrigado, príncipe. Muito obrigado. Olha só, o crânio é formado por 22 ossos que se unem por suturas fixas, mostrando que há conexão, que são permanentes e inquebráveis. A coluna vertebral tem 33 vértebras, todas diferentes entre si, mas perfeitamente alinhadas. As mãos e os pés juntos concentram mais de 100 ossos. Metade dos ossos do seu corpo estão nas suas mãos e nos seus pés. Mas mais da metade do esqueleto humano, revelando que os maiores movimentos nascem das partes mais diversas. O tórax, formado pelo externo, 24 costelas, é aquilo que protege o seu coração. Então, olha só que lindo. Como é que a igreja vai definir o movimento dela? Primeiro movimento da igreja é a relação. Se você não estiver aberto para o relacionamento, para o barulho. E o que o relacionamento é? O relacionamento é o dia a dia da igreja. É um evento como esse aqui, a irmã que está organizando lá, está extremamente pilhada, concentrou um monte de função. Aí você está lá no voluntariado, ela tem que falar um pouco mais duro com você. Esse barulho que acontece, ele já faz, não, mas é grosso demais, né? Não vou fazer mais nada nessa igreja não. Mas aqui não acontece isso, esse tipo de crente só tem em Goiânia. Estão todos lá comigo. O louvor, não tem barulho de osso no louvor. Não acontece. O baterista pensa exatamente igual o baixista. Quer ver quando o groove aqui não junta com o bumbo lá, irmão? Aí o ministro fala naquele microfone lá. Agora tem isso aqui, né? Esse aqui não tem não, né? Você aperta aqui e fala no ouvido dos músicos. Como é que é o nome desse negócio? Talk peg. Aí, irmão, até briga sai. Por quê? Porque é diferente. E aí sabe o que a gente faz quando a gente encontra um ambiente onde as pessoas são diferentes? A gente não quer se desgastar. Não vou fazer mais nada.
A relação, irmão, é a coisa mais importante da fé, sabe por quê? Porque salvação não é individual. Isso é mentira que contaram pra gente. Alguém teve que pregar para você, ué. Você se salvou sozinho? Alguém teve que pregar para você, e além do mais, alguém teve que ajudar você a fazer com que a sua fé crescesse. Teve que discipular você, teve que batizar você, teve que conduzir você. Quem é que se salva individualmente? Não existe salvação individual, irmão. Tudo na Bíblia é plural. O pão é nosso, o Pai é nosso, o perdão é nosso, a santidade é para nós. Não existe. Deus não vai onde tem um indivíduo, Deus vai onde tem 2 ou 3. Nem Deus é Deus sozinho, Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Deus é uma comunidade. A pericorese, a sintonia das 3 naturezas de Deus. Então, a relação, o barulho do osso, é justamente o dia a dia da comunidade. É o pastor não estando legal naquele dia e tendo que dar uma dura que talvez você não tinha que ouvir, mas você vai estar ali, você vai ouvir. Eu não sei se você é o flexível ou o rígido, mas eu sei que o flexível e rígido, quando se encontram, por mais barulhento que seja isso, eles vão produzir um movimento para a glória de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você é o rígido ou o flexível, irmão? Não tem cura fora da comunhão. Não tem cura fora da relação. Nada acontece fora do relacionamento. Não perguntei até que hora eu podia ir? Não. Tem argumento para isso tudo, não. Deixa para o Luiz Hermínio vir aqui que ele fala. O Luiz, se deixar, ele fica até 1 da manhã, né? Mas eu não tenho, não. Uma vez o pastor perguntou, né? Falou: pastor, até que hora eu posso falar? Falou: rapaz, você pode falar até amanhã de manhã, mas pé das 10 o pessoal começa a ir embora. Não vai embora não. Mas irmão, como é que está a sua relação? Porque o que define a sua aproximação da cruz é a sua capacidade de fazer amigos e sustentar essas amizades. O que define a sua condição em Deus são as suas relações. A capacidade que você tem de granjear os seus amigos, de cuidar deles, de protegê-los, de ser fiel a essas alianças, e alianças aqui dentro. Não estou falando das alianças distantes, não, porque às vezes a gente é amigo de quem está longe. É aqui que o barulho do osso vai acontecer. E é aqui que vocês precisam estar prontos. Talvez gente foi embora porque não suportou o barulho. A gente está buscando um lugar igualzinho para a gente congregar. Todo mundo que pensa exatamente como a gente. Não, irmão. Tem quem gosta de azul, de amarelo, de lilás, de bege. Tem corintiano, tem palmeirense. Tem ou não tem? Quem é corintiano aí? Fica esperto aí com as coisas do lado. Aí não deixa nada fácil perto. Estou brincando, irmão. Brincadeira. Palmeirense tem aí? Tem poucos, é mais desanimado, né? São Paulino tem também? Mas as irmãs, né? Você gostou, né? Ai, eu sou Flamengo, gente. Eu sou Flamengo, eu não tenho. Ó, tem flamenguista aí, que coisa boa. Glória a Deus. Vamos lá. Então diga comigo, cada osso é o seu osso. Qual que é o segundo passo desse processo? Versículo 7 e 8, a gente consegue colocar? De Ezequiel 37. Versículo 7 e 8. O 7 depois o 8. Deixa eu ler aqui na minha aqui. Colocou? Deixa eu achar aqui agora, peraí. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Agora em breve derramarei o meu... 37, príncipe. Obrigado, querido. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído de barulho de ossos, e batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que haviam tendões, diga comigo, tendões sobre eles. E cresceram as carnes e estabeleceu pele sobre eles, e não havia espírito. Pode deixar o texto aqui, por gentileza.
Bem, depois da revelação, depois da relação, melhor dizendo, vem uma coisa muito importante, que hoje as pessoas perderam. Diga comigo, vínculo. Os tendões falam disso. Porque não adianta ter relacionamento e não ter vínculo. As pessoas perderam completamente o sentido dos vínculos hoje em dia. Elas entram e saem, Israel, e elas nem falam. Elas dizem oi, mas não dizem tchau. As amizades, elas são tão curtas, são tão pequenas. E os vínculos, irmão, em nome de Jesus, é aquilo que a gente precisa preservar nesse tempo onde as pessoas são tão rasas nos seus relacionamentos e na vida como um todo. A minha oração na minha comunidade é que a gente construa amizades que durem pelo menos 50 anos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que as nossas amizades durem, que a gente tenha vínculo, que a gente veja muitas coisas a partir dos vínculos. Os nervos e tendões são o que mantém os ossos juntos, mesmo sobre a tensão do trabalho, mesmo sobre a pressão da vida. Os vínculos precisam acontecer. Vínculo é a tensão que nos mantém conectados, mesmo quando esticados. Não basta uma igreja de encontros semanais. A gente precisa de vínculos que produzam um movimento de sustentação dessas relações. Os tendões têm um papel muito interessante, preste atenção, lembrando. Deus mandou o profeta profetizar, e não há nenhum tipo de profecia sobre órgãos funcionais. Não existe uma preocupação de Deus a respeito da funcionalidade. Deus está preocupado que esse povo tenha relacionamentos fortes e tenham vínculos ainda mais fortes. Essa é a intenção e a pedagogia de Deus para essa profecia. Na anatomia, os tendões são cordões fibrosos que ligam os músculos aos ossos. Eles são diferentes dos ligamentos que ligam os ossos aos ossos. Os tendões transmitem a força do músculo para o osso, permitindo o movimento. Sem tendões, os ossos não saem do lugar. Seria uma estrutura rígida e imóvel. Eles dão forma. Eles não dão forma, mas dão função. Não aparecem, mas fazem tudo acontecer. Em nome de Jesus, irmãos, a profecia que o pastor liberou. Esse ano vocês vão batizar. Esse ano vocês vão ganhar alma. Esse ano vocês vão entrar em lugares que vocês nunca imaginaram entrar. A possibilidade do movimento são os vínculos. Essa junção das coisas. Essa disposição realmente de ser uma coisa só, mesmo sendo diferente. Essa disposição mesmo de sendo completamente outra coisa, fazendo outra coisa. Eu quero ser uma coisa só com meu irmão. Eu quero fluir junto com ele. Eu quero ter um movimento, não só semanal, mas um movimento espiritual e profético, em nome de Jesus, meu irmão Ibira. Ibira, né? Os tendões representam os vínculos relacionais que sustentam o movimento do corpo espiritual. Eles são um meio invisível pelo qual a força do Espírito se manifesta em ação. Deus, ao ordenar cresçam nervos e tendões, Ele estava restaurando a capacidade de movimento, não apenas a estrutura. Os tendões unem a força e a estrutura. Vocês já têm uma estrutura, em nome de Jesus, essa força vai se juntar, irmãos, e vocês vão produzir um movimento maravilhoso nessa cidade, em nome de Jesus. Na medicina eles tornam o corpo ativo e em movimento. No espírito eles trazem a intencionalidade para esse corpo. Agora a gente tem um vínculo. Agora a gente tem uma tarefa. Agora a gente tem uma missão. Agora não é mais uma escala, é uma missão que a gente tem. E a gente está junto nessa missão. A gente está junto nessa empreitada. A gente está junto naquilo que foi liberado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os adolescentes desse lugar, sobre as crianças desse lugar. A gente tem uma missão. E esse vínculo, essa consciência coletiva, isso vem de uma forma tão sobrenatural. E a gente se torna de fato família. Na fisiologia, o corpo não cria tendões do nada. Ele os regenera a partir de células chamadas tenocitos, que produzem novas fibras de colágeno. Mas eu não quero entrar nisso aqui. Primeiro, Deus realinha os ossos, as relações. Depois Ele gera tendões. O Espírito Santo tem essa capacidade. Aquele que refaz as ligações que o trauma rompeu. Coloca pra gente, irmão, Efésios capítulo 4, versículo 16. Por gentileza. O texto diz assim, se você está lendo aí: de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte. De quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de toda junta.
segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Preste atenção, nós podemos ter relacionamentos que acontecem no nosso encontro aqui, mas os vínculos é aquilo que vai produzir uma edificação sua para com ela e dela para com você. Quem está aqui comigo? Faz sentido o que eu estou dizendo? São esses vínculos que vão gerar esse avanço e esse progresso. São esses vínculos que vão fazer com que a minha fé cresça em mim, com que a minha percepção do divino aumente, com que o meu interesse por aquilo que é eterno aumente, cresça. A minha esperança cresce no vínculo, no movimento que a gente vai realizando para a glória de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Colossenses 2,19. Ligado à cabeça, de quem todo o corpo, suprido e unido por juntas, ligamentos, cresce. E o crescimento que vem de Deus. Colossenses 2,19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce. E o crescimento que procede de Deus. Que os relacionamentos sejam alinhados em nome de Jesus. E que essas juntas, que esses vínculos, eles produzam um crescimento que vem de Deus. Ele não vem de nenhum outro lugar senão de Deus. Um progresso que vem do Senhor, que vem do Eterno. Lembrando, irmãos, isso foi o que Deus mandou o profeta liberar. A profecia de Ezequiel 37 simboliza o retorno do povo de um exílio. O profeta estava anunciando que Deus restauraria a unidade nacional, espiritual de Israel, transformando ossos dispersos em um corpo com propósito e com movimento. E aí vem uma parte que me encanta também. Versículo 8, 37, 8. Pele. Diga comigo, sensibilidade. Diga relacionamento, vínculo e sensibilidade. Ah, irmão, quando uma comunidade perde a sensibilidade, ela perde muito. Muito. Porque a gente acredita que a nossa sinceridade tem mais utilidade que a nossa sensibilidade. Só que uma pessoa pode ser diabolicamente sincera. Diabolicamente sincera. A gente aderiu muito mais ao caminho da sinceridade. E às vezes, em nome da sinceridade, a gente se torna murmurador. E a gente perde completamente a sensibilidade. E uma pessoa pode ser diabolicamente sincera. Eu conheci gente assim. A gente tinha um amigo que a gente chamava ele de sincericida. E ele era diabolicamente sincero. E um diabolicamente sincero não está mentindo. Ele só está sendo diabolicamente sincero. Se ele estivesse vendo uma televisão, com todo mundo na sala, esposa, filho, passasse uma mulher bonita na televisão. Pensa numa mulher bonita, fala o nome de um aí, das famosas de hoje. Fala aí, minha irmã. Quem não compromete, os homens até viram a cara quando eu pergunto isso. Fala para mim o nome de uma mulher bonita aí que está em alta. Shakira ainda é bonita? Deve ser, tem dinheiro para caramba. Vou falar da Virgínia. Virgínia é lá da minha terra, do Vinícius Júnior, está em alta. Vamos lá, passa a Virgínia na televisão. Aí ele olha para a Virgínia e fala assim: meu Deus, que mulher bonita. Todo mundo na sala. Ele olha para a mulher dele e fala: você nunca vai ser bonita igual essa mulher. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu quero que você responda com honestidade. Ele está mentindo? Responde com honestidade. Ele está mentindo? Não, ele não está mentindo. Não está. Ele não está mentindo. Por quê? Porque aquela mulher teve bebê há 2 meses atrás, já está com a barriga chapada. Um monte de procedimento, a medicina do mundo a favor dela. Quem é que vai ser bonito igual aquela mulher? Ele está mentindo? Não. Mas ele está sendo diabolicamente sincero. Diabolicamente sincero. Quando você chega no irmão que está mal, e tem algumas coisas evidentes na vida dele, aparecendo na vida dele, e aí você, sem nenhum grau de sensibilidade, é sincero com o irmão, você pode ser diabolicamente sincero. Mas jamais uma pessoa pode ser diabolicamente sensível, porque não existe sensibilidade do diabo. Não existe um ser mais sincero que Satanás. Satanás ganha de todo mundo aqui na sinceridade. Depois de relação, depois de vínculo, vem a pele, a sensibilidade. Sensibilidade é uma ordem de Deus para a gente. Uma ordem de Deus.
A pele representa a sensibilidade. É o que nos faz sentir frio, sentir calor, nos faz sentir o toque, nos faz sentir o abraço. Enquanto a gente busca apenas funcionar, a gente vai perdendo a capacidade de sentir, de perceber, de tocar. Porque a gente quer funcionar. Deus não quer apenas o funcionamento da igreja. Ele quer que a gente sinta. Famílias, igrejas, ministérios endurecem quando perdem a sensibilidade do toque do outro, da dor alheia. Efésios 4,19. Olha o que esse texto diz. Efésios capítulo 4, versículo 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à dissolução. Coloca pra gente, 4,19. Estou te pilhando aí, né, irmão? Desculpa aí. Os quais, você lê comigo alto? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, quando a gente perde a sensibilidade, a gente perde a essência, a gente perde o motivo de sermos família, o motivo de nos percebermos, o motivo de notar, de se importar, de sentir frio, sentir calor. Romanos capítulo 12, versículo 15, é um versículo básico. A síntese do evangelho é o livro de Romanos, e a síntese do livro de Romanos é o capítulo 12. E ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Irmãos, eu já chorei por muita coisa. Já chorei por dinheiro, por amizade, por perca. Já chorei por romance, por paixão. Mas a Bíblia não nos manda chorar por, nos manda chorar com. É diferente. Um dos menores versículos da Bíblia fala de uma atitude que Jesus teve. Jesus chorou. Virou música, virou tudo. Jesus chorou. Agora olha como é interessante. Jesus estava no lugar que João costumava batizar. Recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava doente. As amigas, Betânia, era o lugar onde Jesus ia para descansar. E aí ele recebe a notícia, e ele vai ao encontro. Ele espera 2 dias, e depois ele vai. Ele chega lá no 4º dia. Numa tradição judaica dizia que com 3 dias o morto podia ressuscitar, no 4º já não mais. Por isso eles estão tanta ênfase. Já fazem 4 dias, já fazem 4 dias. Não era possível. Mas Jesus vai, resolvido. Chega lá no 4º dia. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: Jesus, quando sai de onde ele estava para ir a Betânia, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Sim ou não? Lá ele disse que era a ressurreição e a vida. Ele já sabia que ele era a ressurreição e a vida? Ele estava resolvido a respeito da sua identidade, do seu poder? Sim, mas olha, presta atenção, ele sabia. Quando ele chega lá, Marta vem ao seu encontro e diz: ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria partido. Maria vem ao seu encontro. E quando Maria vem ao seu encontro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Pergunta que eu faço é: Jesus chorou pelo morto? Ele sabia que o morto ia ressuscitar? Sabia. Ele chorou com quem chorava. O nível de sensibilidade de Jesus era tão apurado que ele diz: eu vou chorar com vocês. E quando a gente perde isso para se tornar sincero, a gente está ferindo a ideia de Deus para montar um exército. Jesus chorou. Augusto Cury vai falar que ele é o mestre da sensibilidade. De mesmo sabendo que uma pessoa precisava, ele sensivelmente perguntava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele não vinha com a resposta pronta. Ser sincero é dizer que um cego precisa enxergar. Ser sensível é perguntar, mesmo apesar do óbvio: o que queres que eu te faça? É perguntar para alguém que está deitado no lugar da cura: você quer ser curado? 38 anos que aquele cara estava lá, e Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. Para alguns impacientes, essa seria a pergunta mais idiota a ser feita. Mas olha como a sensibilidade de Jesus produz uma revelação maior. Aquele homem diz: eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Eu não tenho ninguém. Quantas pessoas você conhece que são doentes, mas são felizes, cercadas de pessoas?
Você conhece gente assim? Eu conheço gente que é cega. Esqueci o nome dele. Acho que é Fio. Não é Fio. O Fig, lá da Praia Brava. Cego e surfa. Todo dia. Tem 10 amigos com ele. Alto astral. Você fica perto deles. Meu Deus do céu. Ele é o cara mais feliz da terra. Eu conheço um cara que tem só a metade aqui, ó, lá de Goiânia. Que é atleta, para atleta. Ele chega no aeroporto em cima de um skate. E a família do lado, todo mundo feliz. E ele sorrisão no rosto. Apesar da dificuldade, ele está cercado de gente. Então eu pergunto para você, um cara que está 38 anos deitado, qual o maior problema dele? É estar doente ou não ter ninguém? Ele diz, eu não tenho ninguém. E Jesus olha para ele, porque fé é emocionante, mas não é emocional. Deus não tem compromisso com os seus desafetos, com as suas angústias. Deus tem compromisso com a sua fé. Deus não vai responder sua ansiedade, suas situações mal resolvidas. Não, isso é com você. Você que se resolva. Aquele que quer vir após mim, resolva-se consigo mesmo. Porque você não tem ninguém. Jesus mandou trazer alguém para dar um abraço nele. Jesus mandou trazer alguém para pôr ele no tanque. Jesus mandou trazer alguém para levantar ele. Não. Jesus respondeu à fé daquele homem, dizendo, se você quer ser curado, então você, sozinho, toma seu leito e anda. Mas só a sensibilidade de Jesus nos propõe todo o entendimento do texto. Você quer ser curado? Qual o nível de sensibilidade que a gente vive? Do ponto de vista da fisiologia, a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Representa cerca de 16% do peso corporal. Cobre em média de 1,8 a 2 metros quadrados. Tem pele que dá mais. Dá tapete assim. Mas o normal é 2 metros. É composta por 3 camadas principais. Eu não vou ler isso aqui. Epiderme, derme, hipoderme. A função vital da pele, da percepção e da relação com o meio externo. Ela é a fronteira entre o corpo e o ambiente, que sente, que percebe, que responde. Sem ela o corpo não sente, o corpo não protege, o corpo não sobrevive. A sensibilidade é o órgão da vida em comunidade. Chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, essa é a condição eterna, principal de uma comunidade cristã. Deus ordenou que após os ossos, tendões, viesse pele. E só depois que a pele veio, que o Espírito Santo foi soprado. Só depois que a sensibilidade foi restaurada. Depois da estrutura, depois do vínculo, da força, Deus cobre tudo isso com sensibilidade. Tudo isso. A pele representa a sensibilidade espiritual e emocional. Capacidade de perceber o que está acontecendo ao redor. Se compadecer, de sentir o toque, o calor do outro. Sem pele o corpo tem estrutura, mas não tem empatia. Sem sensibilidade há movimento, mas não há propósito comum. Por isso a sensibilidade precisa ser a maior coisa entre nós. Como a pele é o maior órgão do corpo. A sensibilidade é o que faz o corpo perceber a frieza espiritual, o calor da fé, o toque do Espírito Santo, o afeto do irmão, a falta do irmão, a presença do irmão. É só com esse nível de sensibilidade que a gente consegue perceber. Ela evita as necroses emocionais, as queimaduras. A sensibilidade é o que nos faz perceber o milagre do ordinário. Quando o corpo recupera a sensibilidade, ele percebe que o pouco que há entre nós é suficiente para alimentar quantas pessoas forem necessárias. Olha só, o milagre mais famoso de Jesus, multiplicação dos pães, você lembra? Estamos juntos aqui, amém? Jesus estava pregando, uma galera veio atrás dele. Não tinha microfone. Então Jesus precisava gritar, precisava de um lugar sem barulho. Então ele foi indo para o deserto. E o povo foi aumentando e ele foi indo para o deserto. 20 mil pessoas. Aí os discípulos chegaram nele, falaram, Senhor, manda esse povo embora e cada um caça o que comer no caminho. Aí Jesus olha e fala assim, dá vocês o de comer a eles. Irmão, imagina, você dá comida para 20 mil pessoas. Irmão, você leva 10 crentes para comer uma pizza na sua casa. A pizza atrasa, o cara come a bolacha da sua filha. Toma os Danone do seu menino, invade a sua geladeira, ele faz um estrago lá dentro. Os caras fizeram conta.
Aí eles revelam até o caixa deles, 200 denários. 200 denários equivale a 200 dias de serviço. Vamos fazer uma conta? Pega alguém aí, pega uma calculadora, me ajuda aqui rapidinho, tem que ser rápido, para nós não perder tempo. Quanto que é uma diária de serviço aqui em São Paulo? Estou aqui com meu amigo aqui, o William. Prazer em revê-lo. Sei que essa casa é sua, mas estou feliz em que você está aqui. Quanto que é o dia mais ou menos? Vamos aí num dia padrão de serviço. R$200, 250. Multiplica 250 por 200, dá 50 mil? É isso? 50 mil. Então olha só. Quando Jesus falou para eles, fica com a calculadora aberta, essa conta foi fácil. Ó, manda o povo comer. Aí os discípulos conversaram e falaram: Jesus está doido. Tem gente demais aqui. Nós só temos 50 mil no caixa. Tinha dinheiro no caixa de Jesus. Era 13 pessoas, ele mais 12, comendo, dormindo, viajando. Tudo isso custava. Tinha mulheres que serviam Jesus com seus bens. Tinha gente que o José de Arimateia era discípulo de Jesus, senador. Então entrava dinheiro, que senão Judas ia roubar o quê? Entrava dinheiro ali. Então tinha 50 mil no caixa. Aí eles fizeram conta. Vai dar errado, vai dar ruim esse negócio. Por quê? Porque você faz a conta. 20 mil pessoas. Vamos dizer que nós vamos dar um hambúrguer e uma Coca zero para 20 mil pessoas. Uma vez eu estava falando isso, aí tinha um gordinho que falou: pastor, não pode esquecer a batata. Mas vamos deixar a batata de lado. Quanto é que custa um hambúrguer e um refrigerante aqui em São Paulo? Bom, mais ou menos R$35, vamos colocar? 35 dá? 40 come? São Paulo é caro, né, gente? Goiânia é bom demais. Com 30 contos você come isso aí. E bom. Tem alguém que é de Goiás aqui? Ô, minha irmã, é terra boa, não é? Mas piqui não é bom não, né? Eu não gosto. Eu acho que piqui foi depois da queda, porque espinha, a brolha é só depois do pecado. Mas vamos lá, vou contar essa piada lá. Vamos colocar R$40 para nós não brigar. Multiplica 40 por 20 mil. Faz alguém rápido aí, rapidinho. R$800 mil. Então falta 750 mil. O discípulo olha e fala: não, Jesus está maluco. Jesus está doido. Está doido. Isso é loucura. Aí não é só o hambúrguer. É fazer esse negócio chegar no deserto. Só tinha jumento. O iFood usava jumento. Quantos jumentos não ia precisar? Como é que faz essa logística? Como é que você vai achar agora alguém para produzir 20 mil sanduíches? Tem alguma hamburgueria que está pronto para essa demanda? Tem matéria-prima para isso tudo? Nós vamos ter que fechar praticamente com as 10 hamburguerias. E olha lá. Então não vamos conseguir. Vamos ter que fechar com as 40 hamburguerias. Cada um faz 500 hambúrguer. E qual o prazo de produção? E o prazo para chegar? Era loucura. Você entende que os discípulos tinham razão? Mas teve um que entendeu. André. E ele não ofereceu nada, a não ser sensibilidade. Porque no meio de 20 mil pessoas, muito barulho acontece. Mas ele teve a sensibilidade de, no meio de 20 mil pessoas, encontrar um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. Você entende o poder disso, irmão? Ele vai lá e diz: Senhor, tem um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Eu imagino Jesus dizendo: você entendeu, meu filho? Em nome de Jesus, irmão, aquilo que você está procurando fora daqui, você vai achar aqui, com seu coração sensível, se debruçando e entendendo que tem gente aqui carregando 5 pães e 2 peixes. E aí ele pega aquele menino, leva para Jesus. E aqueles 5 pães e 2 peixes, encontrado a partir da sensibilidade de André, dá e sobra. Então, em nome de Jesus, irmãos, vai dar e vai sobrar em nome de Jesus. Uma vez, os meus filhos estavam brigando muito. Fase complicada, um com 16, faz 16 domingo, a outra 14, a outra 10, e aquela loucura. E aí, algo aconteceu quando a gente mudou para Goiânia.
Quando a gente foi para Goiânia, nós estávamos já há 14 anos em Itajaí. Então a nossa vida estava muito resolvidinha em Itajaí. Estava tudo certinho, tudo no lugar. Eu viajava, pregava, fazia o que eu tinha que fazer. Eu posso beber mais ou é só uma garrafa mesmo? Estou brincando, brincadeira. Uma garrafa para quando acabar a garrafa o cara já ir terminando, né? Eu já estou terminando, tá, gente? Mas olha só. Quando a gente chegou lá, o argumento que a gente usou para convencer meus filhos foi o seguinte: lá nós vamos ficar perto do vovô e da vovó. E o meu sogro, pai da minha mãe, um cara maravilhoso, fez uma casa na árvore, mora tipo num sítio. Então ele fez uma casa na árvore. Então era como ir para um lugar extraordinário, muito simples, mas muito criativo, marceneiro. Então fez várias coisas para os netos brincar. Lá era um lugar que eles não queriam nada digital. Eles só queriam brincar com os brinquedos que o vovô fazia. E a gente foi. Chegamos lá em Goiânia. Nossa mudança não chegou. Ela demorou. Nós fomos enganados por uma empresa. Tanto a minha quanto a do Fábio, que foi comigo. Ficou 2 meses, 3 meses. Nós fomos morar num apartamento. Nós morávamos numa casa grande, pouco mais de 400 metros em Itajaí. Casa antiga, mas boa, aconchegante. A gente já estava lá um tempo. A vida dos meninos estava ali. Uma família com 5 pessoas. Nós fomos morar num apartamento de 70 metros quadrados. Sem nada, sendo que nada naquele apartamento era nosso. Era tudo do apartamento. Então, você explicar isso para 3 crianças é difícil. Não tinha internet. Instalaram a internet depois de muito tempo. Fomos morar no Airbnb. Meus filhos indignados. Meu filho chateadaço. Longe dos amigos, outra escola, outra terra, outro lugar. E a gente naquele apartamento de 70 metros quadrados. Beleza. Terminou o aluguel do apartamento. Carlos, meu co-pastor, tem um sítio. Falou: vocês vão lá para o sítio. Vão ficar aí mais não, pastor. Está fazendo bem para as crianças, vão lá para o sítio. A gente foi. Nesse inteirinho eu fui em Itajaí buscar a minha mudança. Já tinha achado a minha mudança. Tinha achado outra empresa para trazer a minha mudança, o caminhão do Jefferson, da TAC, ia trazer a minha mudança para Goiânia, e eu fui lá resolver. Só que na ida para lá, o meu sogro tinha sido internado com Covid. Passou o culto de domingo, eu fui na segunda para lá. Cheguei lá segunda bem cedo, estou lá resolvendo as coisas, já tinha resolvido o caminhão. Terça-feira, depois do almoço, ia colocar tudo no caminhão, para quarta-feira eu voltar para Goiânia. Só que de segunda para terça eu recebi uma ligação da minha esposa, 2 horas da manhã. Lindo. Felipe, né? Meu pai morreu com 56 anos de idade. Morreu. Depois de 2 meses que a gente estava lá. A gente tinha visitado ele uma vez, muito rápido. E esse era o maior argumento que eu tinha com os meus filhos. Vamos ficar perto do vovô. Eu estava longe, chorei um choro longe da minha esposa. Quando eu cheguei, os meninos ficaram em uma casa de uns amigos para distraí-los. Tristeza muito grande da minha esposa, minha também. A gente chegou, foi difícil, um tempo difícil demais. Beleza. Todo esse acúmulo de emoções mal resolvidas produziu um estresse muito grande na minha casa, na minha família. Não eu e a Josi, mas nos meninos. Eles não entendiam aquele movimento. Alugamos um apartamento, nossas mudanças chegaram, colocamos tudo lá, mas ficava aquela tristeza. Um dos motivos pelos quais a gente usou para convencer eles a mudança já não existia mais. Um luto que às vezes até hoje se estende. O Dia dos Pais é um dia que eu não exijo nada da minha esposa, porque ela acorda chorando, ela falava com o pai todo dia. E aí, irmãos, um belo dia eu chego em casa, nesse contexto de luto, de luta. Eu chego em casa, o meu filho tem uma crise neural. Meu filho apagou, com o olho aberto. E ele não reagia à voz, ele não reagia a nada. E ele foi ficando gelado e branco. E a gente ficou desesperado. Tinha 3 meses que eu estava ali. Não sabia nem onde ficava o hospital direito, embora sendo dali. Eu fiquei desesperado, eu coloquei meu filho debaixo do chuveiro. Todo mundo em casa começou a chorar. Ele não reagia e eu disse: meu filho está morrendo.
Eu coloquei meu filho nas costas, entrei no carro sem saber onde era o hospital, saí mandando mensagem para os grupos, eu não sei se vocês lembram disso. Gente, pelo amor de Deus, ora pelo meu filho. Eu estou perdendo meu filho, gente, eu estou perdendo meu filho. E aquela choradeira, e aquele desespero, o médico começou a me ligar, graças a Deus pelas amizades. Meu filho foi atendido instantaneamente. Quando eu cheguei no hospital, tinha um neuro na porta esperando meu filho ser atendido. E a gente ficou desesperado. Josi saiu com as crianças. As crianças, a Débora e a Isabel, foram para a casa de uma pastora nossa, de uma amiga. Ficaram lá desesperadas, chorando muito, e a gente inconsolável, a gente sem saber o que tinha acontecido. De repente, depois de um tempo, 1h e tal, o médico vem, dizendo: a gente vai precisar fazer uns exames no seu filho, mas ele já retomou a consciência, está acordado, quer ir lá ver ele? Eu falei: quero. Quando eu cheguei lá, o filho olhou para mim, a primeira coisa que ele me perguntou foi: pai, cadê minhas irmãs? Cadê minhas irmãs? Beleza. Isso marcou a minha vida. Depois de muito tempo, passou essa experiência, eles esqueceram disso. Eles começaram a brigar. Brigava por tudo. Pelo ar-condicionado, pela cor da roupa, pelo cheiro, pelo banheiro, pela pasta de dente, por tudo. Vocês têm menino na casa de vocês? Quando ele é pequenininho, dá vontade de esmagar, de comer ele, né? Quando ele cresce, você fala: meu Deus, por que eu não comi ele? Você vai sentir isso na pele. E aí um belo dia, não estava programado, eu sentei e deitei no quarto do Estevão, numa cama. Tem 2 camas, eu deitei numa cama. Quando eu deitei, eles tudo foram para lá. Foi chegando um menino, depois foi chegando outro, depois foi chegando a esposa. Ficaram tudo lá. Eu falei: vou aproveitar. Falei: vocês estão tão idiota um com o outro. São um bando de babaca um com o outro. Que coisa horrorosa. E sabe do que eu tenho saudade? Comecei a contar para eles. Relembrar eles daquela situação que a gente viveu, que eu contei aqui. Falei: sabe do que eu tenho saudade, Estevão? Daquela voz sua acordando e perguntando: cadê minhas irmãs? Vocês perderam a sensibilidade de um para com o outro. Só fica a reclamação de um para com o outro. E vocês estão de alguma forma estragando o que de mais precioso a gente tem, que é a nossa família. Eles começaram a chorar. Virou um culto. E a maior alegria que eu tenho hoje é de ver o meu filho carregando a mochila da minha filha. É ver ele abrindo a porta do Uber para ela sair. É ver ele cuidando dela. Porque quando a gente perde a sensibilidade, a gente para de dar prazer em Deus. Porque uma das tarefas mais difíceis de um pai é ensinar para os seus filhos que eles são irmãos. E quando a gente perde a sensibilidade, a gente se esquece disso. E depois que isso é dado a esse povo, depois dessa trilha, relacionamento, fala comigo: relacionamento, vínculo, sensibilidade. Verso 9 e 10 de Ezequiel 37. 9 e 10. Para a gente terminar aqui. Ezequiel 37, versículo 9 e 10. Aleluia. Ezequiel 37 fica depois de Ezequiel 36, irmão. Vocês se ajudam. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ele: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. O Espírito Santo é quem dá propósito e movimento ao corpo. Relação, mais vínculo, mais sensibilidade produzem vida. E quando eles recebem o sopro divino, e eu declaro, profetizo em nome de Jesus, que vocês vão viver essa dinâmica dessa profecia em nome de Jesus. E que o Espírito venha sobre vocês em nome de Jesus, Israel. Em nome de Jesus. Deus anseia soprar algo que a gente nunca sentiu antes. Deus deseja derramar algo que a gente nunca sentiu antes. Gideão tinha um desafio: 32 mil persas, ou 30 mil persas,
Ele tinha 32 mil homens. E aí o que ele fez? Ficou feliz demais. Tem um exército. Mas de repente Deus falou: manda os medrosos embora. Depois Deus falou: manda os distraídos embora. E só fica a gente que tem sensibilidade, que lambe a água na mão. E com 300 homens que se tocam, que se preocupam um com o outro, que sabem o nome um do outro, que se preocupam com o casamento um do outro, que se preocupam como é que o outro está, que se percebe. 300 pessoas que se tocam e se abraçam. Com essas 300 pessoas a gente vai derrotar os 32 mil peças. Porque Deus não precisa de muita gente, Ele precisa de gente que entenda. Porque é a falta de entendimento que nos desvirtua do que Deus quer fazer. Então, se a gente entende, não precisa de uma multidão mal resolvida, mas de gente que viva sobre a consciência da relação, que se move como um só corpo. O exército de Deus, ela tem essa forma relacional, tem vínculo, tem sensibilidade. Não é com a palma da mão que a gente adquire as coisas, é com a planta dos pés, é onde a gente pisa. Não é com o que a gente faz, é com o que a gente se torna nele. E quando a gente acessa a partir do que a gente se tornou, isso se torna seu, isso se torna de vocês, isso se torna propriedade única e exclusiva do Reino de Deus. Ah, Jesus. Jesus começou com 12, depois ele foi para 120, depois ele cresceu de casa em casa, mantendo a tradição, partindo o pão. O reino se multiplica pela profundidade dos vínculos, não pela quantidade das reuniões. Eu fiquei sabendo que diminuiu aqui, né? Então, em nome de Jesus, que a reunião diminuiu, mas eu profetizo que os vínculos vão ficar mais fortes em nome de Jesus. Vocês vão se fortalecer em vínculos, se fortalecer em sensibilidade. O som do avivamento começa com o estrondo dos diferentes tentando se encontrar. Depois essa relação é aprimorada, a consciência vem, os vínculos vão sustentando, e depois a sensibilidade humaniza tudo isso. E aí, irmãos, em nome de Jesus, o sopro do Espírito Santo que nunca veio sobre vocês, virá sobre vocês, levantando vocês, confiando dons, confiando habilidades, confiando ideias, confiando estratégias, confiando direção, confiando recurso, confiando caminho, confiando pessoas, amizades, comprometimento. E aí, em nome de Jesus, vocês se tornam um exército poderoso. Então, eu não sei se você é o rígido ou flexível. Eu não sei quem é você. Mas eu sei que você precisa procurar um osso para te dar um complemento que você não consegue entregar e oferecer. Se você tem dificuldade nisso, quem aqui é crente há mais de 5 anos? Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Quem aqui é crente há menos de 5 anos? Uma minoria. Então significa que vocês já deviam ser mestres. Chega de ficar 10 anos expulsando o mesmo demônio. Dá um amém. Chega. A gente precisa crescer, irmãos. O Mevan é essa característica aqui. A minha comunidade é a mesma coisa. É um estaleiro para consertar navio. Aqui não é lugar de se aposentar não, irmão. Já foi ferido, machucado em tudo que é igreja. Agora eu quero sentar e só ouvir. Você é consumidor de conteúdo evangélico agora? Deixou de ser alguém, um ser chamado por Deus, uma flecha na aljava do valente, para ser lançado para um propósito eterno, para ser o quê? Para ser alguém que vai consumir culto. Ah, mas eu fui tão traumatizado, pastor. Me senti tão usado. Eu ofertei tanto, eu dei tanto. É mesmo, coisa bonita. Ah, pastor, você não sabe. Tanto que eu entreguei. Eu pego uns lá assim. Nossa, pastor, mas eu dei tanto. Quem aqui tem filha, mulher? Vocês têm? Que idade tem a filha de vocês? A sua filha, minha irmã? 30 anos? Sua filha tem 30? Tem. Deixa eu te perguntar, como é que é seu nome, irmã? Valéria, quanto que você gastou com a sua filha até hoje? Diz que uma menina até uns 15 anos, ela custa mais ou menos 1.800.000 reais. Um homem é mais barato, custa uns 400. Mas deixa eu te perguntar, quanto que você gastou com a sua filha até hoje? Você consegue ter uma ideia? Deixa eu te perguntar, Valéria, sabe por que você não tem uma ideia? Porque você ama. Quem ama não faz conta do que está dando. Quem
Quem ama não calcula o que está entregando. Isso é amor. Quem ama não faz conta. Quem ama não sabe explicar o que entregou. Quem ama, ama. Quem ama, entrega. Então, em nome de Jesus, você já é crente há tanto tempo. Responda ao fogo que está no seu peito. A maneira mais promissora de você responder esse fogo é decidindo se desarmar de tudo, viver além dos seus traumas e desenvolver relacionamentos. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Não dá para viver a igreja conhecendo só a nuca de quem está sentado na sua frente, não, irmão. Você tem que se envolver. Depois, cutuca o irmão aí, está na sua frente assim, está sentado na sua frente. Fala, irmão, não quero conhecer só a sua nuca, não. Me chama para almoçar na sua casa. Me chama para jantar na sua casa. Glória a Deus. Falou em comida nessa hora, todo mundo alvoroçado. 10 horas da noite, pastor falando em comida, está doido. Irmão, o Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? O Espírito Santo está aqui. Aproveita toda essa experiência adquirida. Vai se relacionar. Depois da relação, aguenta. Aguenta os barulhos. Aguenta o desconforto. Aguenta a confusão toda que vem de vez em quando. Você está rindo, meu Deus, pastor, você não tem noção. Mas isso vai gerando vínculo entre a gente. A gente vai se entendendo. A gente entende o irmão que fala muito e eu falo pouco. A gente entende o irmão que chega atrasado toda vez. Mas ele é tão prestativo que ele é o último a sair, se for o caso. Então eu vou parar de ver o atraso dele, eu vou ver a virtude dele, eu vou tentando trazer ele, equalizando ele. Irmão, sabe quem é que tem mau hálito? Sabe quem tem mau hálito? Quem não tem amigo. Se você arrumar um amigo, ele vai falar para você que você tem mau hálito. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não dá para ter mau hálito para sempre. Não vou pedir para você soprar na cara do irmão que está do seu lado. Vou pedir uma opinião para ele, que seria muito ruim isso, né? O irmão fechou a cara, assim, poucas ideias. Mas quando isso acontecer, irmão, quando a gente suportar um ao outro em amor, a gente vai se ordenando, e aí o Espírito Santo manda esses tendões. A gente vai ganhando um movimento como amigo, como corpo. Já não vos chamo servos, chamo amigos. E aquele movimento apostólico foi um movimento de amizade, profunda amizade. Jesus não foi no mar da Galileia buscar os seus discípulos que o traíram, não, ele foi encontrar os seus amigos que estavam perdidos e desamparados. E aí a gente suporta a crise um do outro, o mau momento um do outro. A gente chora com quem chora, se alegra com quem se alegra. A gente não diz para o irmão está gordo. A gente fala, meu irmão, queria te chamar para treinar comigo um dia desse. O que você acha? Vamos fazer uma caminhada junto, cara? Bora, velho. Bora, cara. Porque às vezes o irmão é um irmão de Deus, venceu o pecado, venceu o Satanás, mas está perdendo com um brigadeiro. Vamos ajudar o irmão. Ao invés de fazer ele se sentir mal, vamos fazer ele se sentir amado. Dá um amém, você está entendendo? Dá um amém. Vamos embora, irmão. O que melhorou minha vida, eu quero que melhore a sua. Vamos embora, irmão, vamos se cuidar. O homem se cuida tão pouco. Se aparecer um barulho no seu carro, o que você faz no dia seguinte? Eu quero que os homens me respondam agora em uma só voz. Se aparecer um barulho no seu carro, o que você faz no dia seguinte? Por que apareceu um barulho no você e você não foi no médico até hoje? Mulher é diferente. Se aparecer um barulho nela, ela vai no médico. Se aparecer um barulho no carro, ela vive a vida inteira com aquele barulho. Mas ela sabe das coisas. Que bom que elas são assim. Eu fui ver, irmão. Posso falar aqui abertamente? Sensível mesmo, ser vulnerável. 2023 eu estava pesando 122 quilos. Mal. Início de um burnout. Fui descobrir em 2025. Não tinha mais prazer em nada. Tinha prazer em me ver na internet. Eu não queria mais ir para aquele trem. Fiquei out, estou out até hoje. Queria alguma coisa que não fosse igreja. Acho que por isso que eu mirei numa coisa que a gente gosta ao mesmo tempo. E aquilo foi terapia para mim. Faço terapia até hoje. Até hoje. Meu psiquiatra é um anjo de Deus na minha vida.
E eu com 122 quilos, perdido, andava na casa sem sono. Disse: eu não posso nem morrer, senão deixo só trabalho para minha família, não deixo nada de bom para eles. Entrei em coisas que Deus me mandou fazer, mas aquilo me custou muito. Aquilo me amassou por dentro. Um belo dia um médico falou: você já fez seus exames? Eu falei: rapaz, faz uns 6 anos que eu não faço. E eu fui fazer meus exames. Posso falar, né? Minha testosterona estava 280. Menos 80 eu menstruava, irmão. A gente acha que isso tem a ver só com libido, mas não tinha. Era com disposição. Não me faltava amizade, não me faltava mesa para eu sentar, não me faltava amor dos meus amigos, me faltava saúde. A idade do meu corpo era de 78 anos. E eu aprendi uma coisa, que amor não é só morrer. Você morreria pela sua família, mas você tem coragem de viver por ela? Porque o amor adulto não é um amor que morre. Aí eu me jogaria na frente de uma bala. Israel jogaria na frente de uma bala para você, na frente de um trem. Mas você pediu para ele fazer isso? Você pediu para ele falar mais baixo. Você pediu para ele não levar o celular para a mesa. Quem ama, irmão, não morre. Porque é mais fácil. Passo de um plano para o outro, está tudo certo. Meu boleto está pago, o outro que se vira com o boleto aqui. Não, irmão, quem ama faz o que tem que ser feito. Quem ama vai treinar, quem ama vai caminhar, quem ama vai se cuidar. Porque é só cuidando de você que você consegue cuidar de todo mundo. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Esse é um amor adulto. E é só na sensibilidade que a gente consegue perceber isso, irmãos. Em nome de Jesus, que a nossa espiritualidade seja traduzida na vida real. Em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela presença do Senhor aqui. Pelo favor do Senhor nesse lugar. Pela sensibilidade, pelas relações, pelo vínculo. Nós bendizemos o Seu nome, Deus. E nós oramos, Senhor, por aqueles que talvez estão tendo dificuldade nessas áreas. Nas relações, nos vínculos. Pessoas que estão aqui, mas talvez estão deslocadas. Não sabem ainda o que vão fazer, como é que vai ser. Eu declaro, Senhor, que os tendões virão sobre essa comunidade, sobre essa casa. Gera, Senhor, nesse ambiente um senso de pertencimento em nome de Jesus. Vínculos profundos em nome de Jesus. Gera nessa casa, Senhor, um nível de sensibilidade extremamente profundo, apurado. Que a sensibilidade venha, Senhor, ao ponto de que a gente sinta saudade um do outro. E que essa saudade cresça cada vez mais. Que a gente se ligue, que a gente se toque, que a gente se abrace, que a gente se ajude. Que a gente seja esses 300 que não andam distraídos, que não andam medrosos, fugindo, se isolando. Não, Deus, que a gente se aproxime um do outro. E que nessa aproximação o Seu Espírito seja soprado sobre essa casa, Deus, em nome de Jesus. Deus, que haja um avivamento nessa casa, em nome de Jesus. Que haja um derramar do Teu Espírito sobrenatural nessa casa, em nome de Jesus. Pai, que não haja aqui consumidores de conteúdo evangélico, de consumidor de conteúdo religioso, consumidor de culto. Que hajam aqui filhos amados que se sentem parte, Senhor, de uma missão, de uma tarefa que o Senhor confiou a essa casa. Fortalece o coração do Israel e da Viviane, de toda a equipe pastoral dessa casa. De cada um que ministra nesse altar, de cada um que ministra na sala das crianças, de cada um que de alguma forma exerce o ministério, seja o menor osso, Deus, seja um irmão que faz a coisa mais invisível dessa casa, que ele se sinta parte desse corpo e um osso extremamente necessário, Deus. Que ninguém se sinta inútil aqui em nome de Jesus, porque os relacionamentos, Senhor, vão suprir toda essa ausência de sei lá o que seja, Deus. Que as relações sejam tão profundas, tão profundas, tão profundas, tão profundas, tão alinhadas, Deus. Que o vínculo venha de uma forma tão especial. E que a pele cubra tudo isso, para que o Teu Espírito seja soprado nesse tempo, Deus. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus. Erga suas mãos. Vamos adorar o Senhor com a canção.